Olá! Meu nome é Tássio Reis. Eu sou o Lucas Souza. E eu sou o Diego Fernandes. E esse é o podcast Geologia Geral. E vamos com mais um episódio do Pedradas. Também estamos no YouTube e no Instagram. E hoje é um belo episódio para você recomendar pro seu amigo, hein? Um belo episódio para você recomendar pro seu amigo. Mal posso esperar pro seu amigo chegar aqui e dizer: fui recomendado pelo meu amigo. Lucas, a gente tá aqui hoje com um convidado especialíssimo. Um sócio, um membro sênior do Geologia Geral. É vulgarmente conhecido como nosso chefe número 2, né? Chefe número 2. Se apresente aí, Diegão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, eu sou o Diego Fernandes, um dos fundadores, não, o que último chegou na fundação do Geologia Geral. Já apresentei alguns vídeos, já estava em algumas lives aí com vocês, como vocês puderam ver. E hoje eu tô só restrito a ser o menino das imagens, que escreve os testículos que vocês podem ver no Instagram, e no YouTube e nas plataformas que concentram os podcasts, Geologia Geral. E sou geólogo também nas horas vagas. Sem dúvida nenhuma, uma ocupação menos importante do que fazer parte do Geologia Geral, né? Não, rapaz, quando minha mãe perguntou, você quer ser alguém quando crescer, meu filho? Eu participo da Geologia Geral. É um projeto de vida e somente deserdou nesse momento. Não, claro, pô. Eu só fiz geologia que era pra poder chegar até aqui. Inclusive, quando terminar aqui essa gravação, eu vou rasgar meu diploma. Para que a gente possa se dedicar exclusivamente a isso daqui, né, velho? Tamo aí. A cada 2 dias a gente ganha 3 seguidores. O céu é o limite. A não ser que nossos seguidores ajudem a gente, fiquem encaminhando pra galera pra gente poder crescer ainda mais e poder rasgar mais ainda nossos diplomas. Ah, mas se a gente ganha 2 ouvintes a cada 3 dias, daqui a 1 milhão de dias a gente vai ter 1.500.000 seguidores. 1.500.000 seguidores, olha aí. Será maravilhoso. Seria a população toda de Salvador nos seguindo. Mas eu acho que vale a pena investir então, viu? Rasgar os diplomas. Não. Querem ser alguém na vida, rasgam os diplomas. Eu acho que é uma boa dica pra gente começar aqui. Estamos começando com o pé direito, rapaz. Estamos começando com brio. Claro, pô. E se possível com o pé direito e rasgando com a mão direita também. Perfeito, perfeito. Mas eu queria... Por que a gente tem esse convidado especial aqui? Especial não, especialíssimo. Porque eu tava ouvindo uma música maravilhosa do nosso querido Luiz Gonzaga, que ele fala: ô menino, tá chupando vidro? Aí o outro: não, tô chupando pedra d'água. Olha, tu tá comendo vidro. Não vai, tô chupando a pedra d'água. Tu tá comendo vidro. Não vai, tô chupando a pedra d'água. E aí, quando eu parei pra pensar, vidro, pedra d'água, vidro é pedra. Então o Luiz Gonzaga me atentou para esse tema maravilhoso e a gente trouxe o especialista da vez, Lucas. Obviamente, um cara muito capacitado para poder comentar sobre esse grande tema aí trazido por você dessa vez. Vamos tentar ver se é a mesma coisa, né? Por mim não, vou dar um argumento de autoridade. Gonzagão que trouxe o tema aqui hoje. Eu acho que a gente devia fazer uma mesa branca e convocar o próprio Gonzagão, né? Mas como o podcast ainda não nos permite, né, ter essa compreensão espiritual, vamos falando com o que nossas cabeças humanas dizem, né? Cara, seria maravilhoso demais estar na mesa com o Gonzagão. Pelo amor de Deus. Porra, falando de geologia. Porra! Eu ia puxar um ovo de codorna pra comer, que o meu problema ele tem que resolver e o Gonzagão não ia entender nada. Mas, Diego, vamos lá. Me conta aí. O vidro, essencialmente, ele é uma pedra? Não, né? Ele é um tipo de areia que você derrete, é isso? Bom, se a gente for pegar pela composição do vidro, ela nada mais é do que uma união entre compostos químicos, sílica, sódio, cálcio, magnésio, alumínio, potássio, em diferentes proporções, sendo a sua principal componente a sílica, né? O SiO2, que a gente conhece bem na geologia, que é a composição do quartzo, que está ali em torno de 70%. Na segunda colocação, aí, se a gente puder dizer, temos o sódio, que também é conhecido como a barrilha. Aí a gente vai ter também o cálcio, o magnésio e um pouquinho menos de alumínio e de potássio. Aí você vai dizer, qual seria a associação desses componentes com a geologia e com as rochas?
nada mais é do que se a gente pegasse uma composição específica, por exemplo, que vai depois nos remeter, se quiser a gente pode comentar sobre a história do vidro, que seria o derretimento de uma areia de praia. As areias das praias são compostas basicamente por sílica, que seria esse material que vem advindo da erosão do material dos continentes, que a composição é predominantemente granítica, né, que é composta por quartzo. Então, esse material se acumulou ali, se acumulou em sílica, e aí você tem esse derretimento desse material que está nas praias e você poderia ter origem ao vidro. Aí você vai ter diferentes composições, diferentes propriedades, se vai ser um vidro mais puro ou menos puro, e assim vai. Mas temos sim uma correlação entre o vidro e as rochas, os sedimentos e o Gonzagão, que se a gente poder analisar o pensamento, né, que esse povo é sábio demais. Você tem que o vidro parece com gelo, e gelo também é um tipo de rocha, né? Não na forçação de barra, mas a gente tem aí também. Gênio, Gonzaga é um gênio, não tem jeito. Tiagão, e o vidro que a gente encontra na janela da minha casa, ou na porta do escritório, ou na mesa em cima da madeira ali para não arranhar a madeira? É possível a gente encontrar esse vidro industrial na natureza ou não? Rapaz, aí agora que a gente tem um grande bizu. O vidro, como a gente conhece hoje, encontra, ele pode ser classificado como um mineral. Ele tem uma substância sólida, que a gente vai adentrar um pouquinho aí. Ele pode ter uma fluência natural, um arranjo interno ordenado, uma composição química específica e de origem inorgânica. Aqui que eu estou falando para vocês agora, que é a definição de mineral. Porém, o vidro ele é classificado como um mineraloide, sendo que ele é um líquido de alta densidade. Então, se você, por exemplo, quando vai nas suas viagens pela Europa, caro ouvinte, pegar lá um equipamento que possa medir a espessura desse vidro, naquelas igrejas antigas, naqueles vitrôs antigos das igrejas, você pode ver que ele deu uma leve escorrida. Então, na parte de cima do vidro, ele vai ser um pouco mais fininho, e esse vidro ele vai tender a ter escorrido, e você vai poder pegar na base do vidro e ele vai estar um pouco mais grosso. Então, ele, com o tempo, ele foi escorrendo, só que com uma velocidade muito pequena. Aí você vai dizer, mas é o mesmo vidro? E se eu chegar aqui agora na janela de casa e for medir, vai dar isso? Não, porque a densidade ela é muito alta, então você não vai conseguir fazer essa medição, não vai ter diferença. Então, se você pegar esse vidro e quebrar ele em vários pedacinhos, você vai ter ali vários pedacinhos de mineral. E se você quebrar ainda mais e jogar na praia, pronto. Aí ali tudo vai ser o vidro que você pegou e quebrou e transformou em sedimento novamente. Aí você vai dizer, não, mas eu quero pegar esse vidro que eu quebrei, essa areia da praia lá, suposta, e derreter de novo. O que você vai estar fazendo é o quê? Reciclar o vidro. Tá. Isso daí, então, abre uma interpretação diferente para a própria música do Gonzagão, que ele devia falar, ô menino, você tá bebendo vidro, né? Exatamente. Se o menino tivesse, sei lá, 10 mil anos bebendo naquele vidro, possivelmente ele já estaria bem fininho já. Que maravilha. Essas questões são bem legais, assim, o que o Diego elencou, porque é justamente isso, né? O vidro, ele tem dois comportamentos de fases, né? Fase, quando a gente pensa, tipo água líquida e água sólida, a gente tem aquilo. E o vidro, ele é meio que os dois ao mesmo tempo. Ele consegue ter não só um comportamento sólido, porque quando a gente vê, ele é quebradiço, ele é fisicamente sólido, né? Mas ele é um sólido com um comportamento de líquido com uma alta densidade, que o Diego comentou, mas também uma alta viscosidade também. A mistura das duas dá essa grande demora para que ele tenha um fluxo, né, que ele consiga fluir e causar essa variedade de espessuras. Ele fica mais fino em áreas mais para cima e mais grosso, mais espesso em porções mais basais nas instalações deles. Olha, tu tá comendo vidro. Não vai, hoje paga pra dar. Tu tá comendo vidro. Não vai, hoje paga pra dar. Beleza, maravilha. Quando a gente para pensar no vidro e vocês falando do quartzo, o quartzo é um tipo de cristal, não é isso? Um tipo de mineral. É um mineral. Aí você pode ter um cristal bonitinho de quartzo, que aí ele vai ter sido formado em uma condição bonitinha ali, tipo, bem cuidadinho, né? Vou cristalizar aqui. Aí ele vai, define todo o seu arranjo, a sua cristalografia, o seu arranjo todo ordenado, bonitinho.
desenvolve as faces, aí sim você tem aquele cristal bonitinho que os hippies vendem no meio da rua. Entendi. Pra mim era só aquilo dali o quartzo. Bom saber que o quartzo tem outras utilidades, né? Não tem. só renovar a energia de casa. Que bom, fico feliz. E pensando nisso, qual que é a diferença, Diego, do cristal para o vidro convencional assim? Tem alguma diferença técnica ou é só marketing mesmo da indústria que quer vender alguns produtos mais caros? Se a gente for analisar em termos composicionais, é o mesmo. O que vai variar seria a tecnologia, o cuidado que é envolvido na confecção. Por exemplo, um copo de cristal. O material, ele é o mesma composição do vidro. Vai ser um vidro com um material com menos impurezas, onde você vai ter um estudo de composição química. Então você tem todo um cuidado para poder fazer um copo de cristal. Você não vai fazer uma coisa tão industrializada. Então a composição é a mesma, só o que vai mudar vai ser o modo de fabricação. E aí, claro, naturalmente, se você tem um cristal que é feito por um cara sozinho que vai lá, bota a mãozinha nele e faz o molde do copo direitinho, ele vai ser muito mais caro do que um vidro que é feito aí, né, nas fábricas em geral, sem tanto cuidado. É bem isso mesmo aí que o Diego fala, que é interessante porque entra um pouco de um trabalho artesanal quando você vai falar de materiais de cristal, de coisas mais bem trabalhadas e mais, digamos assim, mais bonitas, né? Esteticamente mais bem pensadas na hora de serem feitas. É como se a receita fosse parecida. Você vai modificar um pouco as proporções, claro, para fazer uma coisa de maior qualidade e até você conseguir estabelecer espessuras menores, que a gente sabe que tem copo que é muito grosso, tem outros que são mais finos. Aquilo dali faz parte da receita no balanço das proporções de cada um. Além disso, tem essa questão, que alguns eles são muito trabalhosos para serem feitos, né? No processo siderúrgico ali, artesanalmente, o confeccionador ou a confeccionadora vai ficar a todo momento pegando uma porção e tentando criar um desenho com aquele vidro fundido, né, em altas temperaturas. Então isso dá um trabalho, isso requer um conhecimento de saber lidar com esse material. E aí vem as diferenças de preços de um para outro. E os tipos de quartzo ou de sílica, né? Eles variam entre si também e isso certamente determina a qualidade do vidro ou, em geral, por ter a mesma composição química, como você falou, né? SiO2, sempre a mesma coisa e a quantidade de impureza, na verdade, é o que vai determinar. Ou o cristal em si, que a sílica está presente, também determina o tipo de estrutura e o tipo de vidro que eu vou criar. Não, a sílica, o SiO2, ele vai ser sempre o mesmo. Aqui, em Marte, em Vênus, cristal que o menino de Gonzagão tava chupando lá, a praia daqui, a praia de outra localidade do universo, vai ser sempre SiO2. Isso aí não muda. O que você pode mudar é, dentro daquele pacote rochoso ali, por exemplo, que você vai fazer o seu material, o seu vidro, você pode ter quantidade de outras impurezas, que aí elas vão estar sendo tratadas em tamanhos menores, no tamanho das moléculas. Por exemplo, você pode ter uma contaminação de ferro, que seria Fe2O3, você poderia ter uma contaminação de titânio, alguma contaminação, por exemplo, de uma matéria orgânica que é composta basicamente de carbono. Essas impurezas que aí sim vão dizer se o material ele é melhor ou menor, você vai precisar de algum beneficiamento antes de usar esse material para retirar dessas impurezas. Por exemplo, alguns vidros eles podem passar por um processo de queima no momento da sua fabricação para poder queimar essa matéria orgânica e assim você não gerar pequenas bolhas na confecção do seu vidro, para vidros mais especiais. Alguns vidros especiais, por exemplo, eles necessitam de determinado tipo de pureza. Aí você vai estar falando sobre a quantidade dos teores de sílica, de SiO2. Aí sim, você pode falar de contaminação, mas com relação a tipos de sílica ou tipos de quartzo, não. Beleza, quando você fala que toda molécula é igual em qualquer lugar do universo, eu quero que você convença a minha avó que não é diferente lavar o cabelo com a água daqui, com a água termal que ela compra especial lá e passa no cabelo todo dia. Aí eu quero ver você convencer a velha, meu amigo. Você sabe como é que você faz isso? Você vai montar um grupo de Zap Zap, vai colocar mais umas 4, 5 velhinhas e você vai mandar uma notícia. Seu Zap Zap da água termal. Aí você vai lá, faz um sloganzinho, bota uma foto bonita
E aí pronto, pô. Ela vai chegar e vai dizer pra você, Tarso, você tava certo. Eu vi aqui agora no grupo do Zap. Eu ainda assino como Dr. Diego, né? Dr. Diego Fernandes, geólogo. Rapaz, aí se ela for ver quem é, isso é um mentiroso safado. Não sabe de nada. Não, duvido que ela fale isso. Está no Zap é verdade, meu amigo. Se tá no Zap é verdade. Pensando na proporção de sílica no mundo, é um material relativamente bastante comum, né? Eu não vou saber agora essa proporção de cabeça, talvez não. Com certeza o Lucas sabe, que ele é nosso professor e primeiro doutor do Geologia Geral. Então, a sílica é o material mais abundante do planeta Terra. Eu acho que o quartzo também seria um mineral, estou na dúvida agora se seria o quartzo ou o feldespato. Então, por exemplo, se você pegar todas as areias que estão aí dispostas, toda a areia do deserto, areia das praias, areia do Farol da Barra, da Zorra toda, você pode conseguir cobrir quase todo o planeta para botar dentro de uma redoma de vidro, porque ele é um dos minerais mais comuns que a gente tem aqui na superfície do planeta. E a sílica é o elemento a molécula, né, mais comum do planeta. É parado, né? O mais abundante, principalmente quando a gente pensa aqui no nosso processo superficial, nas rochas existentes aqui, do que a gente tem acesso, né? Não só nas rochas, como nas areias de praia, todas as areias aí, quer dizer, quase todas, com sua composição principalmente de sílica, não exclusivamente, porque a gente tem outras difrações mais finas, mas as rochas em geral têm uma maior proporção desse mineral. É por isso que depois que a gente modifica todas as rochas, como é um elemento e um mineral, o quartzo, muito resistente, eles geralmente são o que sobra, por isso que as nossas areias de praia são compostas por ele, né? Mas quando a gente pensa no planeta como um todo, a abundância dela já fica um pouco mais baixa, porque a gente tem que a composição das nossas camadas internas tem um maior peso no planeta como um todo, né? A nossa crosta, ela tem no máximo aí uns 200 quilômetros. Quando a gente pensa para a profundidade do planeta, já entra na casa de 8.000 quilômetros, né? Então a gente fica com uma espessura e uma proporção muito maior da composição da camada interna do que o que a gente tem aqui na superfície. Mas como a gente vive na superfície, importa muito mais do que está aqui pra gente, né? Olha, tu tá comendo grego. Não vai, hoje paga pra danar. Tu tá comendo grego. Não vai, hoje paga pra danar. Pensando nos cristais, a gente tem aqueles cristais que surgem nas próprias grutas e cavernas, né? Aqueles cristais também são cristais de sílica como os que você descreveu antes. Não. Agora vamos fazer aqui um jabá do Geologia Geral, que o nosso mega dono, pai e financiador, ele fez agora um Reels falando sobre as estalagmites e estalactites, se eu falei corretamente. Ali a gente não tem cristais de quartzo. Ali a gente vai ter cristais de calcita ou aragonita, que são carbonatos. Então, normalmente essas grutas, elas são grandes camadas de carbonato, de rocha calcária, que ela é dissolvida pela água da chuva, e aí você tem essa geração de espaço vazio decorrente dessa lixiviação. Então, quando você vai formando essa dissolução e essa estalagmites e estalactites, você tem condições propícias para a formação de cristais de calcita. Então, aí a gente já não vai ter a formação de cristais de quartzo. Você tem uma formação de cristal de quartzo, você demanda altas temperaturas, em torno de 250 graus Celsius. Então, você não vai alcançar isso aqui naturalmente na superfície. Perfeito. E os vidros vulcânicos, que eu tanto ouvi falar, o que é que eles são, assim? Os vidros vulcânicos, eles já são o magma, quando ele é resfriado pelo contraste de temperatura. Por exemplo, quando você tem um derrame magmático de algum vulcão, você tem temperaturas ali em torno de 500 graus, 600 graus, no mínimo, se você estiver falando de um magma granítico. Então, quando esse magma ele chega para a superfície, ele vai se resfriar muito rapidamente. Então você não vai ter a condição de desenvolver grandes cristais, assim como a gente estava falando anteriormente sobre a formação dos cristais de quartzo. Então eles vão formar em pequenos núcleozinhos bem pequenininhos, que eles vão ser tão finos, mas tão finos, que eles vão parecer com vidro. Então isso é muito comum a gente encontrar em rochas vulcânicas, ambientes vulcânicos. Muito ao contrário do que a gente tem em rochas plutônicas, onde você não vai encontrar esse tipo de estrutura ígnea.
Eu perguntei. E os vidros vulcânicos que eu tento ouvir falar? Parece que eu tô andando na rua e a galera na esquina conversando. Não, rapaz, e o vidro vulcânico lá, hein? Você viu? Você viu? Esse vidro aqui é vulcânico, seu burro! Menina, Joãozinho comprou um vidro vulcânico aí ontem. Rapaz, bonitinho, rapaz. Oxe, rapaz de ser besta, rapaz. Aquele ali o Zip tava vendendo lá na Chapada. O Zip tava vendendo a chapada boa. Esse Beleza. processo ele é uma das coisas mais importantes que a gente tem na geologia, né? O que a gente determina de formar um grande cristal, daqueles que a gente compra em lojas de pedras preciosas, né? Ou um cristalzinho pequeno, ou essa grande massa de cristais pequenos, que é esse vidro vulcânico, é justamente o gradiente de temperatura, geralmente, né? Um dos principais fatores, não é o único. A gente tem como isso sendo uma das principais coisas que faz com que eles não tenham tempo de ser. Então, é como na nossa infância lá a gente tinha o biotônico Fontoura, e aí os que resfriam devagar tomaram bastante biotônicozinho, e os outros não, ficaram bem miudinhos. Mas e os vidros coloridos, assim? Porque a gente vê, inclusive, nos vitrais que você citou, né, Diego? Que tem os vidros lá de diversas cores diferentes e diversas tonalidades diferentes. O que determina isso é o tipo de impureza que está ali dentro, que vai determinar como que a luz vai passar, o espectro de luz que vai passar diante daquela estrutura. É isso? Isso são, digamos que, são impurezas que você coloca ali, são impurezas desejáveis. São impurezas que você vai colocar ali, são substâncias coloríferas que você vai adicionar. Eu quero o vidro verde da cerveja da garrafinha do vidro verde. Eu quero a garrafinha marrom. Eu quero fazer um vitral azul. Então você vai lá, coloca uma determinada substância que vai te dar aquela cor. Então são coisas que você adiciona na sua intenção, digamos assim. São impurezas desejáveis. É basicamente como você tinha comentado mesmo, nosso grande host. A coloração dos vidros são coisas que a gente está tentando causar nele, né? Então, quando a gente quer fazer um vidro muito transparente, a gente tem que ter cuidado com impurezas, mas quando a gente está querendo causar isso nele, a gente entra ali na receita do bolo e mexe um pouquinho nela para poder tentar fazer ele adquirir uma característica que eu quero. Então, às vezes eu quero que ele fique com uma determinada cor, ou eu quero que ele tenha uma característica um pouco mais frágil, talvez, né? Fazer ele muito mais fino. Então, tudo isso aí é dosagem na hora de confeccionar ali naqueles elementos que a gente utiliza para fazer esses materiais. Perfeito. E pensando nos cristais que a gente vê também de diversas cores e com diversos formatos, mesmo os cristais que são vendidos como quartzo, né, pelo pessoal na rua para afastar energias e espíritos ruins. Esses cristais, eles também vêm com colorações diferentes, né? Uns mais bonitinhos, outros mais crus, digamos assim. É também o mesmo processo, só que aí um processo natural ao invés de um processo provocado pelo homem, é isso? Isso, por exemplo, você vai ter determinados tipos de minerais vão dar determinadas cores. Por exemplo, como a gente está falando bastante aqui, o quartzo, ele pode ser incolor, ele pode ser branco, ele pode ser esfumaçado, ele pode ser rosa. Então, alguns minerais, eles vão ter propriedades que vão mudar a sua cor, a forma como ele se apresenta. Então, pode ser por impurezas, elementos cromóforos, ou alguma mudança na sua estrutura no momento da sua formação. Isso aí são os elementos cromóforos. E você vai ter minerais diferentes, os minerais idiocromáticos, que são minerais que eles vão apresentar uma cor constante. Por exemplo, um mineral bem bonito que o pessoal vende bastante assim nessas feiras, a malaquita, ela é um mineral de cor bonita, uma cor verde forte. Você pode ter a pirita, que é aquele mineral dourado, bonito, que o pessoal chama até de ouro de tolo. Já vai diferir da calcopirita, que já é um dourado bem amarelado. Então você vai ter minerais que vão ter a sua cor determinada, que não vai mudar. E você pode ter minerais que vão ter a cor diferente a partir do momento que ele se cristaliza, seja por uma impureza ou algum defeito na sua estrutura, no momento da sua cristalização, da sua formação. Eu vou adotar um gato só para chamar ele de cromóforo. Só o quartzo, ele tem
umas 7 cores diferentes que ele pode se apresentar. E a gente fica dando nomes aleatórios para ele. Ametista, citrino, cores assim pra gente chamar de pedras, parecer que é diferente, mas no fundo é praticamente o mesmo mineral. Ele só tem algumas composições diferentes que dá colorações diferentes para eles. Lembrando também que, a não ser que seja uma pedra radioativa, pedra nenhuma fica emitindo energia para ninguém. Muito menos limpando a sua energia da casa de alguém, porque pedra não é aspirador para estar limpando nada. Exatamente. Ô, Diego, me tira uma dúvida. Como que o vidro foi descoberto? O vidro ele foi descoberto acidentalmente, ali em torno de 4000 a.C. Uns fenícios estavam passando num barco, assim, por uma ilha. Aí eles chegaram, rapaz, bora dar uma parada ali que deve ter uma sereia pra gente descansar, pescar um peixezinho, dar uma distraída. Aí eles pegaram, fizeram fogueiras com blocos de soda. Provavelmente seria uma praia que tem uma composição diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Eles fizeram a fogueira com esses blocos. E eles puderam observar que, com o passar do tempo daquela fogueira queimando ali, começou a escorrer um líquido dourado. Esse líquido dourado escorreu e, com o tempo, ele se resfriou rapidamente e puderam formar uma estrutura. Aí, os fenícios foram, com o tempo, desenvolvendo essa técnica até chegar no período romano, onde você teve as vidraçarias que se desenvolveram muito mais, se especializaram, conseguiram dar formas a esse líquido de alta densidade, e aí foram se desenvolvendo, onde você tem em Veneza, na Itália, as principais fábricas, onde é uma região que é muito especializada na vidraçaria, geração de cristais, e assim se sucedeu a evolução do vidro na sociedade. Caramba, impressionante, hein? Os fenícios que inventam a navegação, inventam o alfabeto, também inventam o vidro. Rapaz, eles deviam ser um povo criativo, né, rapaz? Sem dúvida. Quando você falou, eu vou falar da criação do vidro, eu pensei que você ia dizer, os caras estavam querendo engarrafar cerveja, estavam vendo que barro não era tão legal. Os barris estavam dando muito trabalho, né? Essa descoberta do vidro me lembrou muito como é que deve ter sido a da maniçoba, né, velho? Galera ali, por puro acidente, esqueceu na panela 7 dias lá cozinhando, comeu, rapaz, não é que ficou gostoso? E aí? Não morri, né? Não morri. Não morri. Rapaz, teve uma galera apressada que deve ter, rapaz, você vai esperar 7 dias e você é idiota? Bora comer antes, rapaz, que eu tô com fome. Esse não contou a história, definitivamente. Não, esse não ficou pra contar. Será que foram os fenícios que desenvolveram a maniçoba também? Temos um ponto, hein? Pois é, pessoal. Esse foi mais um episódio do Geologia Geral. E hoje aprendemos que, pensando que a garrafa de refrigerante é de vidro, talvez Cristiano Ronaldo recomendou não beber a garrafa. E a Coca-Cola se ofendeu à toa. Era uma das coisas que ele não teve tempo de explicar, né? A galera já saiu lá condenando a Coca-Cola. Também aprendemos que o quartzo não é tão inútil quanto parece. E por fim, eu não ouvi falar tanto assim de vidro vulcânico. Mas ele apareceu em Game of Thrones. Temos um ponto. Talvez eu tenha ouvido falar mais do que eu pensei, inclusive. É que você ainda não conhecia o podcast, pô. É verdade, é verdade. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Cristiano Ronaldo tem garrafa PET já, viu, de Coca. Tchau. Garrafa PET é pior ainda. É pior ainda. Ô, Tássio, eu posso fazer uma pergunta para o Lucas? Não, de jeito nenhum, o programa não é seu, você, por favor, se mantenha no seu lugar. Não, Ok, o menino das imagens, tá bom, desculpa. Brincadeira, chefe, fala aí, perdão, peço perdão.